Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Augusta Guedes e esse é meu canal Caminho Reverso. Hoje eu quero compartilhar com vocês as 9 leis do poder criativo do universo. E onde foi que eu obtive esse conhecimento? Através de um livro chamado As Cartas de Cristo. Esse livro é interessantíssimo porque ele chega para as pessoas através de uma bênção, digamos assim. Então, se você está aqui me acompanhando, pode ter certeza que esse vídeo é um convite para você conhecer as 9 leis do universo que foi passada para Jesus e ele passou para nós. Mas antes de eu falar para vocês quais são essas 9 leis do poder criativo, que é desse livro que chama As Cartas de Cristo, eu quero compartilhar uma coisa muito interessante com vocês. Que quando eu pedi a minha ressonância harmônica há uns anos atrás, né? Como eu já passei para vocês, eu vou deixar aqui em cima, em algum lugar aqui em cima, vocês procurem, que tem um vídeo meu falando sobre a ressonância harmônica. Na ressonância, eu pedi uma consciência, na verdade eu pedi várias, mas uma consciência muito especial, que é a de Jesus Cristo. Eu queria entender todo esse conhecimento também referente a Jesus, né? Esse mestre que veio aqui na Terra e tentou passar a mensagem dele pra gente. Antigamente, eu tentava entender muitas coisas e não conseguia, né? Na verdade, eu não lia a Bíblia, mas eu sempre recebia convites para ir em igrejas, convites para participar. E eu sempre participei de vários eventos. Só que sempre eu senti que faltava, sabe quando falta uma coisinha ali que não tá fazendo sentido? Você fala assim, tá, legal, eu entendi isso, mas não tá faltando alguma coisa ali, não tá fazendo sentido. E esse não está fazendo sentido não me deixava, de repente, entrar numa religião ou alguma coisa desse tipo. Com a ressonância harmônica, eu também percebi que a religião nos afasta de ter um conhecimento mais amplo das coisas, né? A gente tem um conhecimento sem os dogmas da religião, que é aqueles que nos aprisionam a algumas coisas. E o que aconteceu? Dentre essas coincidências todas que me acontecem o tempo inteiro, me veio um versículo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. É o Lucas 3, versículo 9, que diz assim: o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Quando veio esse versículo, eu fiquei pensando, né? Tem alguma coisa que não faz sentido. Por que toda árvore ia ser queimada e jogada ao fogo? Não faz sentido. E eu comecei a ficar com essa dúvida, né? Dúvida. Até que um dia, esclareceu-se tudo na minha cabeça, na minha brilhante cabecinha, né? Na minha brilhante cabeça de que realmente faz todo sentido esse versículo. Vou explicar por quê. O machado está posto à raiz das árvores. Sim, a única certeza que todo ser humaninho tem é que algum dia você irá partir, vai deixar a matéria e vai continuar sua evolução de outros planos, né? Então, realmente essa certeza que nós temos, que o machado está posto à nossa raiz. E quando fala toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo, quer dizer o quê? Que a gente veio para realmente dar frutos. Você tem um propósito aqui, né? Todas as pessoas têm esse propósito. E o propósito de cada um você vai descobrir ao longo da sua caminhada. O meu propósito é diferente do seu, que é diferente do outro, entendeu? Cada um tem um propósito, tem uma missão para ser levada a sério aqui na Terra, né? Tem muita gente que pensa que aqui é só curtição, não é. A gente veio aqui realmente para evoluir. Então a gente evolui de várias formas. Às vezes você pode estar levando conhecimento, às vezes você pode estar ajudando pessoas. Tudo isso é um tipo de evolução. Agora, qual é a sua evolução? Essa é a sua missão de descobrir. Quero compartilhar com vocês essas 9 leis que estão dentro desse livro. Quais são elas? Primeira lei, a lei do crescimento. A segunda lei é a lei da alimentação e da nutrição. A terceira seria a cura. A quarta, a proteção.
A quinta lei seria a satisfação das necessidades. A sexta lei é o trabalho. A sétima, a sobrevivência. A oitava, o ritmo. E a nona lei é a lei e a ordem. Cada uma dessas leis tem uma explicação que você consegue entender ela dentro de toda a criação do universo. Tudo que tem vida tem consciência, e tudo que tem consciência tem vida. E isso tudo se resume a essas leis, são as 9 leis da criação. Então, pessoal, vou explicar rapidamente para vocês sobre os princípios, as leis universais, né, da criação que eu acabei de passar para vocês. A lei do crescimento você vai observar em toda a criação. Então, todos os seres vivos nascem, crescem e depois continua a sua evolução em outro plano espiritual. Todos os seres da natureza, incluindo nós, temos o poder da alimentação e nutrição. Isso quer dizer que todos os seres conseguem extrair da própria natureza a sua alimentação e a sua nutrição. Desde uma molécula, por exemplo, consegue, através daquela membrana que envolve a molécula, extrair a sua própria alimentação, a sua própria nutrição e também excluir os resíduos. Aí que entra a pergunta maravilhosa, que é: como uma molécula consegue se nutrir e consegue excluir aquilo que não serve? Então existe uma consciência por detrás de toda a criação. Outro aspecto também interessante é a cura. Todo ser consegue se autocurar de qualquer enfermidade, desde que ele deixa o poder criativo fazer o seu papel dentro daquele ser vivo. Outra lei que seria a lei da proteção. Todo ser vivo tem nele uma proteção natural. Nós, seres humanos, temos uma proteção que é o nosso instinto de sobrevivência, né? Esse instinto de repente você levar um susto, você conseguir, de repente, sair correndo, essa forma de se proteger, né, do ser humano. Na natureza, também você vai ver vários desses aspectos de proteção, por exemplo, o camaleão que muda de cor. Então, ele tem na sua natureza a proteção, e isso você consegue ver em todos os animais. A pelagem daquele animal é a proteção dele para viver naquele habitat natural dele. Então, todas as criaturas têm a sua própria proteção contra os predadores da natureza. E também tem a satisfação das necessidades. Essa satisfação das necessidades é aquele prazer momentâneo que nós temos ao realizar alguma atividade, ou você expressa essa alegria, né? Essa alegria momentânea, digamos assim, essa satisfação. Todos os seres têm essa alegria, né? Então, por exemplo, você comemorar com o seu amigo, ou você tá numa reunião, são pequenas demonstrações de satisfação. E tem também a satisfação na alimentação. Às vezes você come alguma coisa que você gosta, aquilo desperta em você uma sensação, uma emoção. Isso também está relacionado à satisfação das necessidades. É como se fosse um prêmio por alguma reação ali que você está tendo. É referente ao trabalho, né? O que significa esse trabalho? Esse trabalho eu vou mostrar para vocês de uma outra forma, né? Que é, por exemplo, as células. No nosso corpo tem um conjunto de células que trabalham o tempo inteiro. Então, se você tem, por exemplo, uma célula de cabelo, essa célula só vai fazer cabelo. Ela não vai um dia pegar e falar: nossa, hoje eu não quero fazer cabelo, quero fazer pele. Não tem como. Todos esses grupos de células sabem que elas necessitam cumprir esse papel de fazer esse trabalho. E isso também acontece com os animais na natureza, com a gente, ser humano. Então, esse trabalho realmente ele tá em toda a criação. E também entra a parte da sobrevivência. Lembra que eu falei sobre a proteção? Agora a gente também fala do instinto de sobrevivência. Todos os animais têm um instinto de sobrevivência. É natural você preservar a sua vida, a sua individualização. Todos os animais
têm esse instinto de sobrevivência. E na natureza você vai observar também o ritmo. Então, por exemplo, aqui nesse momento está muito frio. O ritmo é essas oscilações que a gente consegue perceber na natureza, por exemplo, do frio e do calor, do dia e da noite. Isso é um ritmo, né? E esse ritmo, ele não é interrompido de maneira nenhuma, ele continua, é constante, todo dia continua esses mesmos ritmos, esse mesmo ciclo. E isso você consegue ver na natureza em toda a criação. E existe também a lei que chama a lei e a ordem. O que significa a lei e a ordem? Essa lei e a ordem existem leis universais, por exemplo, que muitas pessoas desconhecem. Uma delas é a gravidade. Você pode não entender a lei da gravidade, mas você sabe que ela existe. Você pode, por exemplo, não faça isso. Mas se você estiver num prédio e você se jogar, você vai cair lá embaixo. É a lei da gravidade. Você não tem como interromper essa lei, porque isso daí é uma lei universal. E existem várias leis que estão exercendo ali o tempo inteiro. E esse livro, especificamente, de uma linguagem muito simples, uma linguagem assim que digamos assim, é como se fosse uma conversa entre eu e você e eu aqui, assim, por exemplo, agora. Então, quando você estiver lendo o livro, você vai perceber claramente como se fosse uma conversa. Como se ele estivesse falando direto com você, assim como eu estou falando diretamente aí para vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Eu expliquei para vocês rapidamente sobre esses princípios que estão na natureza. E futuramente eu vou conversar com vocês explicando um pouquinho o que traz cada carta, porque são 9 cartas e dentro dessas 9 cartas existe um conhecimento que deve ser absorvido aí no seu dia a dia, tá bom? Pessoal, e se vocês gostaram desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e espero que vocês, do fundo do meu coração, que eu tenha ajudado vocês um pouquinho com esse conhecimento que é do livro As Cartas de Cristo. Pode ter certeza que se você gostou desse conhecimento, esse livro é especialmente para você, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Beijos! Fiquem com Deus.